Estimados irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham de suas casas, pelas redes sociais da nossa paróquia, nós estamos realizando junto com Jesus uma caminhada que é própria deste tempo em que nós vivemos, o tempo comum. A primeira parte deste tempo comum, antes de começar a Quaresma e depois as solenidades da Páscoa de Jesus, se dedica a mostrar a cada um de nós o início da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. E compreendendo o início da vida pública de Jesus, nós vamos também compreendendo um pouco, junto com os apóstolos e demais discípulos que vão se achegando perto de Jesus, quem ele é verdadeiramente. É esta, na verdade, a principal função da celebração comunitária que nós realizamos a cada domingo. Fazer-nos compreender quem é Jesus, para que assim nós saibamos exatamente a quem nós colocamos a nossa esperança e a quem também que nós nos achegamos, para que Ele nos ajude a compreender um pouco melhor a cada um de nós. E neste exercício de olhar para Jesus e pouco a pouco reconhecê-lo como Senhor da nossa vida, trazendo como consequência o nosso próprio conhecimento, nós vamos deixando de lado aquilo que nos afasta do Senhor para nos empenharmos de verdade naquilo que nos aproxima dele. E neste quarto domingo, a liturgia faz-nos procurar na nossa memória, não muito antiga, mas bem recente, porque nós temos Jesus como Senhor da nossa vida. Durante muito tempo, o povo da antiga aliança, o povo de Israel, do Antigo Testamento, pautou as suas decisões e escolhas de vida na lei que recebeu de Deus e, sobretudo, na promessa de que Deus mesmo viria ao encontro do seu povo como o Messias, o esperado, o Emanuel, Deus conosco. E há pouco tempo nós fomos, ou melhor, tivemos a oportunidade de testemunhar na nossa comunidade de fé este momento importante da história de vida de cada um de nós. Celebrando o Natal, todos nós fomos acolhidos na Gruta de Belém para que dali nós fôssemos testemunha do nascimento do Messias. E é a partir deste nascimento e do reconhecimento de que Deus veio ao nosso encontro que nós precisamos lançar os olhos e também os ouvidos no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Pois não basta a cada um de nós ser testemunho do nascimento de Jesus, nem muito menos apenas saber que Ele é o Messias. É preciso que, ouvindo a voz de autoridade de Jesus, nós realmente queiramos nos desvencilhar daquilo que é mal na nossa vida para acolher o bem que Jesus nos traz. E é com este intuito de querer reconhecer a voz do Mestre, que nos ensina com autoridade, que nós olhamos para o Evangelho que acabamos de ouvir. No Evangelho de São Marcos, uma pergunta vai rodear ou nortear todo o Evangelho. A todo texto de Marcos que nós nos aproximarmos, nós podemos nos perguntar quem é Jesus. Pois é esta questão essencial à nossa fé que Marcos quer nos ajudar a responder. E por diversas vezes nós vamos encontrando no Evangelho estas respostas.
na maioria das vezes, não na boca dos apóstolos ou dos discípulos, mas de outros personagens do Evangelho. Por exemplo, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, quem reconhece Jesus como o Santo de Deus é o homem possuído por um espírito mau. E nós sabemos, portanto, que não adianta apenas saber quem é Jesus, pois este homem, impulsionado pelo espírito mau, sabia quem era Jesus, mas o espírito mau, ou a maldade presente nele, não reconhece o senhorio de Jesus na sua vida. Por mais que saiba quem é Jesus, as suas atitudes continuam sendo más. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos olhar para dentro de cada um de nós. Sabemos quem é Jesus? Sim, o Messias que vem ao nosso encontro. O Senhor que nos ensina pelas palavras e pelos gestos. O Senhor que doou a sua vida por nós no alto da cruz, que foi sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E junto com ele, nós também ressuscitamos. Sabemos dessas informações. Agora, resta-nos nos perguntar, diante da afirmação de que sabemos quem é Jesus, como andam as nossas atitudes e escolhas. Nós vivemos como alguém que conhece verdadeiramente Jesus e ouve os seus ensinamentos, ou as palavras santificadoras de Jesus simplesmente entram em um dos nossos ouvidos e saem pelo outro. Não basta, portanto, saber quem é Jesus. É preciso assumir Jesus na vida de cada um de nós, para que pouco a pouco as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas palavras, o nosso modo de vida, o nosso modo de se aproximar das pessoas, o nosso modo de viver em comunidade, vá se tornando um reflexo daquilo que a fé nos faz dizer. De maneira mais simples, não adianta dizer com os lábios que nós sabemos quem é Jesus, se o nosso testemunho diário e cotidiano não corresponder a este conhecimento. Mais do que saber quem é Jesus, é preciso viver a partir de Jesus. E é aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vamos encontrar a necessidade de vivermos bem o tempo que se aproxima. Daqui a poucos dias, nós estaremos de novo vivendo o grande retiro espiritual da Igreja, o período da Quaresma, que vai nos convidar todos os dias à conversão, à mudança de vida. E nós não podemos nos converter de verdade e nos aproximar de Jesus se nós não decidirmos que isso seja uma realidade para nós. Jesus não pode estar apenas no nosso pensamento ou nos nossos lábios. Ele precisa estar entranhado de tal forma em nós que todas as nossas atitudes sejam para nos aproximar dele. E é esta a conversão. Mudar o estado de vida em que nós temos. Mudar as escolhas que fazemos no dia a dia para que o nosso coração, voltado para Jesus, seja realmente transformado e modificado onde ele mais precisa. E isso só será possível se nós tivermos 3 atitudes bem simples. A primeira delas, querer conhecer Jesus de verdade, ser amigo dele, conhecê-lo de tal modo que nada dentro de nós escape aos olhos de Jesus. Num segundo momento, depois de conhecer Jesus, decidir-se de verdade
a viver os seus ensinamentos. Se Ele me manda amar, eu vou amar. Se Ele me manda perdoar, eu vou lutar para perdoar. Se Ele me manda partilhar, eu vou vencer o egoísmo e doar mesmo o pouco que tenho, partilhando assim para que todos consigam a mínima dignidade de vida. E assim por diante. Conhecer Jesus, num segundo momento, decidir-se por viver com Ele, ou a partir dos seus ensinamentos, e uma terceira e a mais importante de todas, entender que nenhum de nós está pronto realmente ou verdadeiramente neste caminho de fé. Hoje alcançamos grandes mudanças, mas amanhã descobrimos outras que precisam se transformar em nós. Amanhã vencemos uma outra dificuldade, depois de amanhã descobrimos outra coisa que pode nos afastar de Jesus. E vivendo neste constante momento de conversão, nós nos tornamos o que a palavra de hoje nos convida: profetas. Pois ser profeta não é simplesmente dizer sobre Deus, não é simplesmente falar sobre Ele, mas é viver a partir daquilo que nós com Ele aprendemos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.